Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos da matemática. E para o vídeo de hoje a gente vai falar sobre posições relativas da reta. Beleza? Só que antes de começarmos, pessoal, eu quero deixar um aviso para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma dúvida, deixa nos comentários que o professor responde lá para vocês. Tá legal? Bora começar então. Pessoal, então, posição relativa das retas. Existem três, tá? Olhem aqui. As retas podem ser paralelas, as retas podem ser concorrentes ou as retas podem ser perpendiculares. Então, quando a gente tiver retas e a gente for compará-las, elas podem ser paralelas, podem ser concorrentes ou podem ser perpendiculares. E como que eu faço para analisar isso? Quando que eu sei que elas são paralelas, quando que eu sei que elas são concorrentes e quando que eu sei que elas são perpendiculares? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Então, a gente precisa, primeiramente, de um ponto de partida. E o ponto de partida para a gente analisar a posição relativa das retas vai ser a nossa equação da reta. Essa aqui é a equação da reta. A equação reduzida. Por que eu vou usar a equação reduzida? Porque é na equação reduzida que eu tenho rapidamente o valor do coeficiente angular. Para quem não recorda da equação reduzida, dá uma olhadinha no meu canal que eu tenho um vídeo falando sobre a equação reduzida. Dá uma olhadinha lá no meu canal lá, pega a equação reduzida da reta que tem como a gente determinar. Porque esse vai ser o nosso ponto de partida nesse vídeo de hoje. Tá legal? Então, pessoal, para a gente saber se a equação... Para a gente saber, então, se é uma reta paralela, uma reta concorrente ou reta perpendicular, a gente precisa ter a equação da reta. Por que a gente precisa ter a equação reduzida da reta? Porque ela fala para a gente, pessoal, o valor do nosso coeficiente angular. Tá? É ele que vai indicar para a gente se é paralela, concorrente ou perpendicular. Então, é esse coeficiente angular, né? Deixa eu marcar aqui, coeficiente angular, que vai indicar para a gente a posição relativa. Então, retas paralelas. O que são retas paralelas? São duas retas que jamais se encostam. Então, duas retas paralelas que elas seguem infinitamente sem tocar uma na outra. Tá? E quando que eu sei que elas são paralelas? Dessa forma aqui, ó. O coeficiente angular de R tem que ser igual ao coeficiente angular de S. Então, ou seja, os dois têm que ser iguais, pessoal. Você tem duas retas, então você tem duas equações. Para ser paralela, o coeficiente angular das duas retas tem que ser iguais. Veja no exemplo aqui, para ficar mais claro. Eu tenho aqui, ó, essa equação, vamos colocar aqui que essa equação é a reta R, e essa equação aqui é a reta S. Olhem para o coeficiente angular das duas retas. O coeficiente angular é o valor que está na frente do x, né? Ó, o coeficiente angular está na frente do x. Então você, olhando para ele, se eles são iguais, significa que as retas são paralelas.
E olha o que acontece aqui, ó. O coeficiente angular da reta R é 3, o coeficiente angular da reta S também é 3. Então a gente conclui que essa reta R, ela é paralela a S. E acabou. Elas são retas paralelas porque o coeficiente angular delas é igual. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Senhor, e concorrentes? Vamos lá. Também depende do coeficiente angular das duas retas. Só que para ser concorrentes, o coeficiente angular das duas tem que ser diferente. Então você olhou para o coeficiente angular das duas retas, fez a comparação e esses valores são diferentes, significa que essas retas são concorrentes. Vejam no exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que essa aqui é a reta R e essa daqui é a reta S. Olhem para o coeficiente angular. Da reta R é 4, da reta S é menos 3. Então, são diferentes. Se são diferentes, eu devo concluir que R é concorrente a S. Perceberam então, pessoal? Você tem duas retas ou mais, né? Duas retas ou mais. Então, se você tem duas retas ou mais, você compara o coeficiente angular. Se o coeficiente angular for igual, paralelo. Se o coeficiente angular for diferente, concorrente. Tranquilo? E também existe, pessoal, as retas perpendiculares. As retas perpendiculares, pessoal, ele é um caso particular das concorrentes, porque olhem aqui, ó, retas perpendiculares, elas se cruzam. Só que elas se cruzam de uma maneira diferente, elas se cruzam formando o que a gente chama de ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, as retas perpendiculares, elas se cruzam, só que elas formam um ângulo de 90 graus. Então, por isso que a gente dá o nome de retas perpendiculares. Tá bom? Então, é um caso particular das concorrentes. As retas concorrentes, elas se cruzam formando qualquer ângulo, né? Aqui, ó, aqui é qualquer ângulo, não tem um ângulo definido, pode ser qualquer um. Tá? Agora, para ser perpendicular, tem que ter um ângulo exclusivo, e esse ângulo é o ângulo 90 graus. Então, por isso, é um caso particular de concorrência. Tá bom? Então, como que eu sei que as retas são perpendiculares? Eu tenho que tomar muito cuidado para analisar quando que as retas são perpendiculares. Tem que ser bem cuidadoso. Olhem aqui. Então, elas vão formar 90 graus quando o coeficiente de uma reta for oposto e inverso. Olha só, pessoal. Oposto e inverso. Essa expressão aqui, ó, ela representa, vou ler aqui para vocês, ó, coeficiente angular de S é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular de R. Então, traduzindo, o coeficiente angular da reta S é o oposto. Então, quando a gente fala em oposto, é sinal trocado. Um é positivo e o outro é negativo. Então, oposto. Tá? E inverso. Então, tem que ser oposto e inverso. Oposto, sinal trocado. Um é positivo, o outro é negativo. E inverso, pessoal, se refere à fração. Tá bom? Então, é a fração. Então, a fração, ela é inversa. Tá? Então, o que numa é numerador, na outra é denominador. Tá? Então, você tem a fração inversa.
Então, para ser perpendicular, mais uma vez, então vamos lá, vamos com calma. Para ser perpendicular, tem que ser oposto, que é o sinal trocado, e inverso, que é a fração invertida. Olhem o exemplo aqui, ó. Olhem um exemplo aqui. Eu tenho na reta R, vamos colocar que essa primeira aqui é a reta R, e essa segunda aqui é a reta S. Então vejam só, da letra R é meio, o da reta S é menos 2. Então vejam lá, são diferentes, meio e menos 2. Agora eu vou ver se elas são perpendiculares. Então vamos lá, para ser perpendicular, tem que ser oposto e inverso. Vamos ver se isso acontece aqui. Um é positivo e o outro é negativo. Então são opostos. Agora vamos ver se são inversos. 1 sobre 2, e aqui só aparece o 2. Bom, se só aparece 2, significa que eu posso colocar o 1 embaixo. Então, 1 sobre 2, se eu inverter, fica 2 sobre 1. E aí, 2 sobre 1 é 2, concordam? 2 dividido por 1 é 2. Então, pessoal, o inverso do meio, né, 1 sobre 2, é 2. Então, ó, é o oposto, o sinal é trocado, e as frações são inversas. Então, nós temos que R é perpendicular ao símbolo de perpendicular a S. Então, esse aqui é um caso na qual a gente tem que tomar muito cuidado para a gente analisar. Porque tem que ser duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser oposto e inverso. Oposto em relação ao sinal e inverso em relação ao número, em relação à fração. Tá legal? Vamos dar uma recapitulada então, antes de partir para o exemplo. Então, posições relativas das retas. São 3. Paralelas, concorrentes, perpendiculares. Para a gente analisar, a gente precisa partir da equação da reta. E para ser mais específico, do coeficiente angular da equação da reta. Analisando o coeficiente angular. Se esse coeficiente angular for igual entre as retas, nós temos que as retas são paralelas. Se esse coeficiente angular das retas for diferente, nós temos que as retas são concorrentes. E se esse coeficiente angular entre as retas for oposto e inverso ao mesmo tempo, oposto e inverso, nós temos que as retas são perpendiculares. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que o professor responde para vocês. Agora eu vou fazer um exemplo com vocês para a gente terminar esse nosso vídeo, essa nossa aula. Tá legal? Vou apagar a luz aqui e já fazemos os exemplos. Pessoal, vamos ao exemplo. Determinar as posições relativas entre as retas. Vamos recordar? Posições relativas, paralelas, concorrentes, perpendiculares. Se o coeficiente angular entre as retas for igual, paralelas. Se o coeficiente angular entre as retas for diferente, concorrentes. Se o coeficiente angular entre as retas for oposto e inverso, perpendiculares.
Então, nós temos que partir da equação reduzida da reta. Por quê? Porque é a equação reduzida da reta que indica para a gente qual é o coeficiente angular. O coeficiente angular é o valor que está na frente do x de uma equação reduzida. Sor, como é que eu faço para descobrir a equação reduzida? Já falei para vocês. No meu canal tem um vídeo mostrando como faço para descobrir a equação reduzida. Tá legal? Dá uma procurada lá que tem. Beleza? Então vamos lá. Primeiro caso aqui. Eu tenho a reta R, y igual a menos 2x menos 1. E a reta S, y igual a menos 2x mais 3. Então vamos lá. Quem que é o coeficiente angular? Então o coeficiente angular da reta R é menos 2. E o coeficiente angular da reta S também é menos 2. Então, se eles são iguais, significa que R é paralelo a S. E só. Fácil? Então vamos lá no segundo caso. A reta R é y igual a 4x menos 3. E a reta S é y igual a 5x mais 3. Vamos ver qual é o coeficiente angular. Então, da reta R é 4 e da reta S é 5. São diferentes. Então, se são diferentes, eu tenho que parar e pensar um pouquinho. Porque se são diferentes, ou elas são concorrentes, ou elas são perpendiculares. Concorrentes, basta o coeficiente angular ser diferente. Agora, para ser perpendicular, tem que ser oposto e inverso. Oposto em relação ao sinal e inverso em relação à fração. Olhem aqui, 4 e 5 não são opostos, né? Eles têm o mesmo sinal. Então, se eles têm o mesmo sinal, não é perpendicular, né? Eles são só diferentes. Então, se eles são só diferentes, R é concorrente a S. Como é que tá aí? Tranquilidade? Tá difícil? Deixa nos comentários lá o que vocês estão achando, se tá fácil, se tá difícil. Tá? E para finalizar, reta R, y igual a menos 3 quartos de x mais 3. E a reta S, y igual a 4 terços de x menos 10. Então vamos analisar o coeficiente angular. Então tá aqui, ó. São diferentes. Então, ou são concorrentes, ou são perpendiculares. Né? Então, vamos analisar, vamos ver se é perpendicular. São opostos? Tem sinais diferentes? Sim. Um é negativo, o outro é positivo. Sinais diferentes. São inversos? A fração é inversa. Um é 3 quartos, o outro é 4 terços. Também, eles são inversos. Então, vejam só, eles são opostos e inversos ao mesmo tempo. Então, se eles são opostos, se eles são opostos e inversos, então nós temos que as duas retas são perpendiculares. Então, ó, R é perpendicular a S. E essas são as posições relativas das retas. Legal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha, deixa um like, compartilha aí com os amigos de vocês, tá? Porque vou estar aqui, pretendo pôr mais vídeos para ajudar vocês em relação ao conteúdo da matemática. Então, quem não se inscreveu, se inscreve e fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!